Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo em João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabeis ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. A quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa ao pobre. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, esta é uma parte, irmãos, que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Não é parábola, irmãos, mas foi um ato que o Senhor fez. Irmãos, o Senhor, Ele sempre foi conhecedor de todas as coisas. Ele conhece, irmãos, o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração. Então, irmãos,
para o Senhor não tinha nenhum segredo daquilo que ia acontecer, irmãos. O Senhor, ele já sabia que ia cumprir na vida dele, já sabia que a palavra de Deus, que o Senhor tinha falado, ia se cumprir com ele também. Ele sabia que ia ter algumas alegrias, que ia ter algumas decepções também, irmãos. E ele sabia que ia ter uma dura morte, bendito é o nome santo do Senhor, mas ele entendia o propósito do plano de Deus na vida dele, irmãos, e daquilo que ele veio cumprir nesta terra. Irmãos, feliz nós seria se pudéssemos, né, irmãos, ter esse controle, porque o Senhor, ele não se desesperou, ele não se ficou ansioso, ele não errou, ele não trocou a sua forma de ser, ou daquilo que ele era, ou daquilo que tinha no coração dele, por saber tudo que Deus ia cumprir na vida dele. Conosco, irmãos, é um pouco diferente, irmãos. Às vezes o pouco que nós sabemos daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, a gente muda. Troca, irmãos, o nosso ser, troca o nosso pensamento, irmãos. Quantas vezes a gente vê na vida de alguém, o Senhor toma um irmão e às vezes numa oração promete um ministério e depois daquela profecia aquele irmão muda, irmãos. E ele põe o pé pelas mãos e acaba estragando aquilo que ele ouviu, irmãos. E muda toda a feição dele, todo o porte dele. Bendito é o nome do Senhor por ansiedade, às vezes por não saber esperar o tempo do Senhor. Irmãos, e a pessoa, às vezes, ela se precipita, irmãos, de um jeito que o Senhor tem que mudar todo o plano na vida dele para cumprir o mais importante, que é a salvação da alma, irmãos. E esse plano, ele nunca muda na nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. O resto dos outros planos, eles vão mudando, irmãos. Conforme nós vamos indo, se o Senhor acha fidelidade no coração, se o Senhor acha sinceridade, se o Senhor acha condição, bendito é o nome do Senhor. Há planos, irmãos, que o Senhor cumpre na nossa vida. Mas há planos que, irmãos, às vezes pelo caminho que nós fomos tomando, porque nós temos o juízo dentro de nós, né, irmãos? Nós sabemos escolher entre a esquerda e a direita. E às vezes por não segurar o que falamos, não segurar o que pensamos, por não segurar nossas ações, o Senhor tem que deixar um plano de lá, outro plano de lá, para que Ele cumpra a salvação da nossa alma, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E oxalá, irmãos, que essa santa palavra que o Senhor está trazendo, irmãos, que nem passava em nós o assunto, mas o Senhor pulsou no nosso coração, irmãos, que essa santa palavra, ela tenha lugar no nosso coração, para que nós possamos ver, irmãos, os nossos sentimentos e os nossos desejos e ânimos, irmãos, eles sejam colocados no lugar para que toda a promessa de Deus seja cumprida na nossa vida, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor, irmãos, quis nos mostrar alguma coisa a mais. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor, antes da festa da Páscoa, o Senhor juntou com os discípulos dele, irmãos. E os irmãos viram que o Senhor não mudou, irmãos, porque ele já tinha passado tanta coisa. Irmãos, junto com os discípulos, viam neles fragilidade, viam neles, irmãos, que havia, uns era mais carinhoso, o outro era mais impulsivo, mas o Senhor amou eles do mesmo jeito. Foi o primeiro versinho, amou-os até ao fim. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Deus é muito bom na nossa vida, irmãos. Os irmãos vê uma coisa, irmãos, o que é o amor de Deus? Tem hora que a nossa mãe, quando nós era pequeno, ela não aguentava muito se a gente fizesse muita coisa, né, irmãos? Muita bagunça, ou se respondesse a própria mãe, por mais, né, irmãos, que é o amor mais perto do amor de Deus nessa terra, é o amor de mãe. Glória ao nome do Senhor. Às vezes ela mesma foge à paciência dela. E o amor de Deus, irmãos, vendo muito mais profundo, Ele continua nos amando. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos,
E nós temos que considerar, irmãos, o amor do Senhor na nossa vida, irmãos, porque é muito grande, irmãos. E às vezes nós pegamos o amor de Deus, irmão, nós só queremos ver Ele, bendito ao Senhor, ao nosso favor. Mas, irmãos, reconhecendo esse amor, será que não dá para nós abrir o coração e entregar nossa vida, irmãos? Bendito ao nome do Senhor. Olhar, irmãos, porque os irmãos vê, alguns reconhecem o amor de Deus quando ele recebe um trabalho na mão, quando ele recebe, bendito ao Senhor, a chave da casa ou o carro novo, quando ele recebe o casamento, quando ele recebe alguma coisa. Mas, irmãos, se for olhar o amor de Deus, irmãos, ele vai muito além disso. Que os irmãos vê, estamos todos nós aqui respirando um ar que quem é que deu para nós esse ar? É Deus. Glória ao nome santo do Senhor. A paz no nosso coração, a alegria na nossa alma, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós sim, às vezes passamos por tragédias na nossa vida, mas olha, estamos aqui de pé, ouvindo o santo culto, espiritualmente falando, dando glória a Deus. E que é isso? É o amor de Deus que nos sustentou, irmãos, e Ele nos amará até o fim. Mas por essa palavra, irmãos, o começo dela, o Senhor fala à igreja: reconheça o amor dele na nossa vida, na tua vida, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Tem irmãos que custa para dar um glória, irmãos, não consegue dar um glória. Mas será que você não consegue aí na tua casa, e nós aqui nesse salão, glorificar o Senhor pelo amor dele na nossa vida, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Era muito grande, bendito ao Senhor, é muito grande o amor de Deus, irmãos. E na hora, bendito ao Senhor, que o Senhor fez aquela ceia com aqueles discípulos, irmãos. Ele juntou todos eles. Glória ao nome do Senhor, sabendo cada um deles, conhecendo o que o Senhor ia cumprir na vida de cada um, o que tinha no pensamento de cada um. O Senhor juntou eles, bendito ao Senhor, e Ele tirou os seus vestidos, irmãos, que era vestido sobre outros vestidos, né, irmãos? Bendito ao Senhor, e Ele tirou aquele primeiro vestido. Glória ao nome do Senhor. E ele pegou, irmãos, bendito ao Senhor, uma toalha, e ele colocou a toalha sobre ele, pegou uma bacia, encheu de água, Filho de Deus, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. E ele pegou, irmãos, todos aqueles discípulos que estavam lá, companheiros dele, bendito ao Senhor. Irmãos, o que acontecia? Não era rua como é hoje, né, irmãos? Nem as sandálias são como são hoje, protegidas. Mas, irmãos, todo momento a pessoa estava no chão de terra, então ela tinha aquela sujeira nos pés, irmãos. A qualquer caminho, qualquer lugar, tinha aquela sujeira nos pés. E o Senhor pegou, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, e começou a pegar a cada um deles e a limpar aquela sujeira que estava nos pés, irmãos, bendito ao Senhor. Tanto que o discípulo impulsivo, que era Pedro, né, aquele sentimento, desejo de servir a Deus, de falar não, né, de mostrar quem ele era, e ele, bendito ao Senhor, tomar o caminho, tomar a frente. Pedro foi lá: não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo, não. Imagina, eu que tenho que fazer isso contigo. Como é que o Senhor vai lavar, bendito ao Senhor, os nossos pés? Ele falou: não, Pedro, se você não deixar eu lavar os pés, você não tem parte comigo. Glória ao nome santo do Senhor. Ele falou: não, então os pés, lava a cabeça também. Bendito ao Senhor, mas não precisava. Era só os pés, irmãos. Bendito ao Senhor. O Senhor falou: não necessita, bendito ao Senhor, o resto já está limpo. E o Senhor foi lavando cada um deles, e lavou de todos, irmãos, de Pedro, de João, foi lavando de Tiago, foi lavando de André, e foi lavando dos outros, e lavou de Judas também. Glória ao nome do Senhor, irmãos, bendito ao Senhor. O Senhor, conhecendo tudo, o Senhor lavou de todos, não pôs a diferença, irmãos, não fez de um jeito que trouxesse neles, aleluia, divisão, que trouxesse neles, irmãos, um julgamento sobre Judas. Bendito ao Senhor, não fez, irmão, ele fez de uma forma que é só o Senhor para fazer isso, irmãos. Bendito ao Senhor. E o Senhor, ele cuidou daqueles, lavou eles todos ali, irmãos, e ele, bendito ao Senhor, e na hora ali, irmãos, eles não entenderam muito
tanto o que estava acontecendo, porque não era, irmãos, a parte de limpar ou só da higiene, mas é muito além, irmãos. Glória ao nome do Senhor, que o Senhor faz na nossa vida, irmãos. É muito além daquilo que a gente pensa, irmãos. O Senhor dá um sinal para nós material, não é só para nós ter a vida boa material, mas é muito além, é para mostrar o amor dele na nossa vida, é para mostrar a misericórdia dele na nossa vida. E naquela hora, irmãos, bendito o Senhor falou, vocês viram? Bendito é o nome santo do Senhor o que eu fiz, vocês viram o que aconteceu, vocês não entenderam agora, mas agora vocês vão entender. Bendito ao Senhor, vocês veem que aquele que é servo, ou que aquele que é enviado, ele não é maior do que o seu Senhor, ou daquele que enviou. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, bendito ao Senhor, ele queria mostrar para eles, que ele sendo o mestre, que ele sendo, bendito ao Senhor, o Senhor, que ele sendo aqueles que enviava eles para as missões, ele que era o enviador, vamos falar assim, irmãos, bendito ao Senhor, ele estava dando bom exemplo, irmãos, e ele estava fazendo. Então, bendito ao Senhor, se o Senhor estava fazendo, o servo tinha que aprender a fazer também. Glória ao nome do Senhor. Se quem enviava estava fazendo, o enviado tinha que fazer também. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, bendito seja Deus, e assim somos nós na presença do Senhor. Uma vez que o Senhor nos chama, nós somos servos de Deus. Glória ao nome, não é só o ministério, irmãos. Todos aquele que se dispõe a servir o Senhor, ele vira servo do Senhor, irmãos. E o servo do Senhor, ele tem que ter, irmãos, exemplos do seu Senhor. Irmãos, bendito é o nome santo do Senhor. E às vezes, irmãos, nós esquecemos quem é o nosso Senhor, que ele é aquele que trouxe-nos a paz, que trouxe em nós, irmãos, a verdadeira fé, que nos ensinou o amor, nos ensinou o caminho da misericórdia, irmãos. E às vezes, irmãos, nós pegamos, glória ao nome do Senhor, com os de fora, com outros irmãos, nós tratamos com todo amor, com toda misericórdia, nós verdadeiramente somos servos, mas, irmãos, dentro de casa, às vezes é um leão, lá fora é um cordeiro. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Mas a revelação do Espírito Santo nesta noite, irmãos, como o Senhor trouxe, irmãos, aleluia, essa santa palavra, alguém, algum casal, algum irmão, alguma irmã, glória ao nome santo do Senhor. Se o Senhor conseguiu equilibrar nele esse sentimento, conhecendo todos, irmãos, ele não expôs e não pôs divisão. Irmão, em nome de Jesus Nazareno, irmã, em nome de Jesus Nazareno, receba o Espírito Santo do Criador, haja em ti um balanço, haja em ti um controle das tuas emoções, porque senão, irmã, aleluia, irmão, você pode dividir a tua casa, você pode, aleluia, colocar tudo pra fora, você não lava o pé desse, mas lava o pé daquele, não, aleluia, não trata o esposo da mesma forma, não trata uma mãe, um pai, aleluia, irmãos, Deus sabe aonde vai a palavra. Você lava um de um jeito porque é teu amigo, mas dentro do outro você pula o outro porque você não quer lavar sujeira. Imagina se Deus fosse tratar nós do mesmo jeito, irmãos. Imagina se o Senhor não lavasse nossos pés todo culto, porque todo culto é uma lavagem, irmãos, dos nossos pés. Todo culto é um pouco de misericórdia. Todo culto o Senhor está passando o sabão dele aqui para nos ajudar a alcançar a vida eterna. Os irmãos vê, irmãos, os cultos, as palavras, aleluia, conserta nós de um lado e nos empurra para frente, irmãos. Aleluia, aponta às vezes um ponto que precisamos aí melhorar. Ele não esconde de nós, mas nos empurra para frente de novo. Olha, melhora aqui que eu te ajudo a chegar na vida eterna. E se o Senhor não fizesse isso, irmãos? E se o Senhor não lavasse nós todo culto? E se o Senhor, aleluia, falasse, não, é só o ciclano, o beltrano, é só o que tem passaporte, é só o que deu na coleta, mas é assim o Senhor? Não, o Senhor, ele trata todos iguais. Ele vai lavando o pé de crente, pé de quem, aleluia, não é batizado
batizado, de quem fez, de quem não fez, de quem, aleluia, não tem raça, não tem cor, não tem tamanho, aleluia, não tem peso, não tem família, aleluia, não tem sobrenome para o Senhor. Para Ele vai lavando o pé de todos, aleluia, que ama Ele, que está perto dele, e é Ele que vai julgar, é Ele que dá o bocado molhado para quem Ele quer dar, aleluia. Mas irmãos, os outros que era, aleluia, perto, que eles eram próximos do Senhor, eles foram se preocupando, irmãos, porque quando o Senhor vem com a palavra, ou quando, irmãos, o ato é do Senhor, o sabão é do Senhor, a palavra é do Senhor, aleluia, naquele que ama Ele, gera preocupação para não desagradar Ele, irmãos. Então Pedro olhou João inclinado no peito do Senhor, falou: vê se é nós, vê se é algum de nós aí, pelo amor de Deus, para nós melhorar nosso caminho, para nós fazer alguma coisa. Glória ao nome santo do Senhor. E João olhou ali, acenou, falou com o Senhor. O Senhor, aleluia, não falou claramente, porque no Senhor não estava o prazer de expor alguém, irmãos, bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor estava ensinando para eles ter misericórdia, e hoje o Senhor, aleluia, vai nos dar um dom nesta noite. Nós vamos, aleluia, pela graça e misericórdia de Deus, haverá muita coisa que nós vamos, aleluia, ajudar os outros a se salvar. Se for necessário segurar, aleluia, esconder alguma coisa e lavar o pé de alguém, nós lavaremos, porque é Deus que irá consertar. Glória ao nome do Senhor. É Deus que dá o bocado molhado, é Deus que trata, aleluia, cada um conforme Ele quer, aleluia. Não se preocupou, a ação do Senhor, aleluia, ficou aquela lição para lavar todos iguais. Glória ao nome do Senhor, tratar todos, lavar todos, bendito ao Senhor. E ali ficou, irmãos, aquela ação, aquela lição, temos que lavar mesmo, bendito ao Senhor. Mas aí veio a outra lição, que é Ele que faz a pessoa, é Ele que traz aleluia, o trigger point que eles falam em inglês, irmãos. Bendito ao Senhor, é o Senhor que põe no telhado. E na hora ali, aleluia, aleluia, naqueles os 11 lá discípulos, tudo preocupado. Glória ao nome santo do Senhor. Será que nós desagradamos? Será que tudo isso aqui, bendito ao Senhor, porque o Senhor falou que um deles há de trair? E isso aí deu preocupação. E a hora que o Senhor falou assim, não, vou dar o bocado molhado, Ele deu, bendito ao Senhor, deu para Judas, faz o que você tem que fazer. E naquela hora entrou o inimigo no coração de Judas, irmãos. Irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha que cumprir a palavra do Senhor. Mas podia cumprir com outro. Mas em Judas tinha vazão para o inimigo entrar. Irmãos, podia ser outro nome, não precisava ser o de Judas. Mas, aleluia, nos 11 ali, eles estavam com cuidado, com sinceridade, com desejo, com carinho, com amor à obra, com amor ao Senhor. Aleluia, sendo falho, mas tentando agradar ao Senhor. Mas Judas não, Judas via a oportunidade do erro. Judas via, aleluia, a situação. A mulher foi lá, ela foi servir o Senhor, ela foi dar um louvor para o Senhor Jesus, e ela quebrou um vaso de óleo precioso, que na hora ali, aleluia, encheu a casa de um cheiro, um perfume, e ela queria, o Senhor viu o coração dela. Judas já julgou. Ah, tá vendo, podia ter vendido para os pobres, mas não para o bem do pobre, para a intenção dele. Glória ao nome, irmãos, que o Senhor, irmãos, olha, irmãos, nessa terra, que o Senhor possa olhar para nós, irmãos, e o Senhor não vê em nós vazão para o inimigo entrar na nossa vida. Irmãos, se em algum momento, irmãos, olha aqui, bendito ao Senhor, os irmãos já viram que aqui nessas casas, irmãos, aí a gente sente o frio bem afiado, né, irmãos? Bem gelado mesmo. Irmãos, e Deus preparou que, bendito ao Senhor, um dia lá em casa, lá a gente sentia o frio, tudo fechado.
e vinha um vento gelado perto de um canto ali, fomos ver, tinha umas rachaduras pequenininhas, irmãos. Bendito ao Senhor que o vento entrava naquelas rachadurinhas e gelava a casa, irmãos, mas gelava nós tudo e tudo fechado. Mas, irmãos, bendito ao Senhor, ficou de exemplo aquilo ali. Aleluia, que, irmãos, às vezes nós fechamos a maioria, mas fica uns rachadinhos aí na nossa vida, e o inimigo, ele manda um vento gelado e sem perceber, ele vai gelando o coração, vai gelando a nossa mente, irmãos. Glória a Deus, e ele vai entrando, irmãos, devagarzinho, e aquilo ali não se fecha. Quando vai ver, nós não estamos sem sentir a presença do Senhor já faz tempo, nossas ações já mudaram, nossa palavra já mudou, não oramos mais do mesmo jeito, não temos força nem de pegar no instrumento, já não trata mais em casa as pessoas do mesmo jeito, muda o amor para a esposa, o amor para o esposo, e vai dando esse esfriamento, irmãos, bendito ao Senhor, e vai envolvendo tudo, irmãos. Não acha que fica só na vida espiritual, não, porque vai envolvendo tudo, irmãos. O irmão vê, o Judas, a hora que pegou aquele bocado molhado, ele colocou na boca aquilo ali, bendito ao Senhor, aquele bocado já entrou nele, ele não aguentou ficar lá, já saiu e foi cumprir o que ele queria, irmãos, porque a pessoa, irmãos, o Espírito, ele tem que ser santo, ele tem que ser somente o Espírito Santo de Deus, para continuar nesse santo caminho, irmãos. Espírito contrário não habita no meio do povo de Deus. Aleluia, não dá, irmãos, uma fonte não consegue dar uma água doce, uma água salgada, e hoje Deus manda essa santa palavra, aleluia. Olha, irmãos, lavando o pé de muitos que estão ouvindo essa santa palavra e consertando rachaduras nesse santo culto. Glória ao nome santo do Senhor. Mas eu sinto, irmãos, da parte de Deus, irmãos, glória ao nome do Senhor, aleluia, o Senhor já lavou teus pés muitas vezes, as rachaduras já cobriram muitas vezes, mas vem momentos, bendito ao Senhor, e outras coisas acontecem, abre outras situações. Glória ao nome do Senhor. Não brinca com a presença do Senhor, não brinca com a providência de Deus, não ignora o que o Senhor fez na tua vida, mas chora, aleluia, clama, glória ao nome do Senhor, pede para o Senhor, se for necessário, entra na comunhão agora, porque, irmãos, vindo essa santa palavra, nós não estamos vendo ninguém, irmãos, estou vendo aqui 4, 5 irmãos, mas olha dentro dessa santa palavra na tua casa aí, você sabe a opressão que está dentro do teu coração, você sabe o quanto o inimigo está oprimindo a tua casa, mas em nome de Jesus Nazareno, o inimigo vai sair agora por esta santa palavra. Limpa os teus pés, conserta a rachadura, glória ao nome do Senhor, e o inimigo sai do teu lar. Haja em ti agora comunhão, haja em ti o Espírito de Deus, para que a tua jornada não acabe. Não acabe a tua jornada. Glória ao nome do Senhor, porque ali Judas entrou, irmãos, foi fazer o que ele tinha que fazer. Já não era mais a guia do Senhor, irmãos, e nós vemos, irmãos, alguém que fecha a porta para o Senhor. Irmãos, quando ele fecha a porta para o Senhor, irmãos, a vida dele começa a se enrolar, e enrola daqui, enrola de lá. E pode, bendito ao Senhor, receber na mão, não vira, irmãos. Não tem alegria, não tem a benção. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, bendito ao nome santo do Senhor. Feliz, os irmãos vê que foi feliz os outros 11. Os irmãos vê, irmãos, que até no erro de Pedro, depois, ele encontrou misericórdia do Senhor. No erro dele, irmãos. Porque ele foi tomado, por mais que ele errou, ele tentava toda hora fechar as rachaduras, fechar as portas.
Ele não deixou aberto. Entra, seja bem-vindo. Bendito ao Senhor. Então, você vê, Pedro estava lá, quando ele negou o Senhor as 3 vezes, irmãos. E não é que ele tinha prazer, foi aquela pressão daquele lugar, daquela hora. Mas ele reconheceu o erro dele. Porque a hora que ele olhou o Senhor, ele não falou, perdi tempo. Perdi tempo, né? Olha, puxa, por que não fiquei no meio dos fariseus mesmo? Por que não fiquei lá do outro lado? Mas a hora que ele olhou o Senhor olhou ele saiu chorando amargamente, diz a palavra. Santo, um sentimento puro, né, irmãos? Bendito ao Senhor, verdadeiro, irmãos. Verdadeiro. Glória ao nome santo do Senhor. Os irmãos vê, irmãos, e tudo tem um tempo, irmãos, porque o Senhor sempre nos deu chance de nos achegar a Ele, sempre nos deu chance para consertar a vida, irmãos. Os irmãos vê que Judas, depois que ele traiu, depois que ele foi entregar ao Senhor, depois que ele foi ali no jardim e beijou ele, caiu nele o que ele fez. Caiu. E a hora que ele viu como ele foi maltratado, o Senhor Jesus sendo cuspido e batendo nele, pegando ele tentou ir lá e devolver as moedas chorando. Ele foi lá e retornou as moedas para eles. Mas já não era mais tempo do Senhor, irmãos. Irmãos, bendito é Deus, irmãos. Eu sinto um pesar nessa palavra, que ainda a porta da misericórdia está aberta na tua vida. Aleluia. Olha, irmãos, entra nela, bendito é o Senhor, e entra correndo, glória ao nome do Senhor. Irmãos, entra correndo, não espera amanhã, depois de amanhã, mas clama ao Senhor, faz um concerto com Deus. Aleluia, chora na presença do Senhor, irmãos, mas chora com sinceridade. Glória ao nome do Senhor, que não adianta. Bendito ao Senhor, quando vir, aleluia, ver depois, perdi a benção. Os irmãos lembram Esaú e Jacó? Esaú e Jacó, irmãos. Glória ao nome do Senhor, ele foi com choro para o pai dele, mas já tinha sentimento de guerra, já tinha sentimento de matar o irmão dele lá. E o pai dele tentou ainda tirar uma benção lá do fundo do coração. Olha, Esaú, já foi, já. E ele já tinha vendido por um prato de lentilha, bendito ao Senhor, lá atrás. E ele queria uma recompensa do que ele era, não do que ele fez. Irmãos, o que nós plantamos, nós colhemos, irmãos, e isso é bíblico, bendito ao Senhor. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Esaú tinha plantado aquela infidelidade, ele desprezou a primogenitura. Ele falou, não, para que me serve primogenitura? Não pego ela, não vejo ela, não faz nada, só nasci um pouco antes. Daí o prato de lentilha, eu tô com fome. Glória ao nome do Senhor. Ele falou, você me dá a tua primogenitura? Eu dou. Palavras, irmão, parecia que não tinha conserto, não tinha assinatura. Mas teve, aleluia, uma sinceridade de Jacó. Eu quero ser abençoado por Deus. E eu sei que a benção está no primogênito. E eu quero ter esta benção. E Esaú não estava nem aí para a primogenitura. Glória ao nome do Senhor. Então ele deu. Depois ele foi chorando para o pai. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Aleluia. O Senhor está mandando essa santa palavra. Os irmãos já viram? Antes na estrada, quando nós estamos indo para uma curva perigosa, a gente não dá de cara com a curva, irmãos. Antes vem sinais aparecendo na estrada, não vem? 10 milhas vai ter uma curva acentuada. 5 milhas vai ter uma curva acentuada. 2 milhas. A gente vai na mesma velocidade? A gente vai correndo do mesmo jeito? Não. Você começa a baixar o pé, tirar o pé do acelerador e dar umas brecadinhas. Porque está vindo uma curva acentuada que nós precisamos ter cuidado. Irmãos, eu sinto que essa santa palavra é um sinal, porque para alguém está vindo uma grande curva acentuada na tua vida.
Se você estiver indo na mesma velocidade, na mesma intenção, os mesmos desejos, você não vai conseguir ficar na estrada. Você não vai aguentar. Bendito é o Senhor, mas se você der ouvido a esta santa palavra que o Senhor está nos mandando hoje, aleluia, acalma os teus ânimos, afoga, irmãos, aquelas palavras. Pai de família, dá uma afogada aí nessas palavras. Dá uma afogada nos teus desejos. Mãe, glória ao nome do Senhor. Moço, moça, afoga aí, ó. Tem umas coisas que nós temos que ter uma garganta um pouquinho larga para poder engolir alguns desejos. Porque se nós continuar na mesma jornada, irmãos, e os irmãos ver como essa palavra ela vai contra a nossa cultura de hoje. Hoje, irmãos, a mídia ensinou a nós ter o amor, o self, né? Então você tem que ter o self-love, você tem que amar a si mesmo e você tem que falar o que você quer e todo mundo tem que engolir. Você tem que fazer o que você quer e todo mundo tem que se adaptar ao teu lado. Mas, irmãos, Deus não se adapta. Nós que temos que se adaptar à vontade do Senhor. E hoje o Senhor manda esta santa palavra. Os teus desejos podem até estar alto, pode estar até vindo muita vontade de falar muita coisa ou de fazer, mas o Senhor manda esta santa palavra. Engole os teus ânimos, engole os teus desejos, acalma, aleluia, o teu coração e descansa nesta santa palavra. O Senhor está mandando ela por amor a ti, a tua casa e a tua salvação. Glória ao nome santo do Senhor. Não despreze esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Porque está vindo, irmãos, tem hora que as estradas, elas são uma curva daqui e outra curva de lá. Nós pegamos o sinal 10 milhas atrás da primeira curva. Mas da segunda curva ela já vem no embalo já. E ela vem vindo e nós estamos... Quem é atento, ele passa as curvas e ele sai do outro lado e continua em paz. Sua jornada em paz. Irmão, irmã, bendito ao Senhor, não vai com os teus ânimos, irmão. Não vai. Ah, mas isso daqui agora, tô livre. Agora, bendito ao Senhor. Perdoa, irmãos. Bendito ao Senhor na revelação. Bendito ao Senhor. Agora já não tenho mais compromisso de casado. Agora já mudei. Irmão, você tem uma salvação. Você tem uma coroa que ela tem o teu nome. Teu nome está escrito no livro da vida. Ela pertence a ti, irmãos. Tua vida não é largada, não. Você tem que dar conta ao teu Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor, irmãos, ele foi passando e foi limpando e foi ajudando. E o Senhor está passando com essa santa palavra para nos ajudar. Não esquece, irmãos. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo tem uma consequência na nossa vida. Às vezes, irmão, a gente está preocupado, mas será que eu vou passar uma vergonha pública que todo mundo vai ver? Irmãos, às vezes a gente passa coisa que ninguém vê, irmãos. Mas, irmãos, vem aquilo que nós plantamos. Nós queremos fazer o quê? Nós queremos plantar laranja e comer uva? Não existe isso, irmãos, né? Não dá. Você planta uma coisa, você vai ter ela, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e é plantar para o homem, né? Para o homem a gente vê muito isso, bom vizinho, né? Quando ele planta na boa vizinhança uma boa atitude, quando ele precisa ele tem a boa atitude. Mas, irmãos, vamos falar que a pessoa às vezes não é tão social, ou às vezes ela não tem essa condição de ser amigável, amorosa, ou não tem a atitude, ou às vezes não tem o vocabulário na língua inglesa. Não importa, irmãos. Se você plantar bem com Deus, automaticamente Deus vai mudando o nosso semblante e nós conseguimos, ainda que não tenhamos palavra, nós conseguimos ter paz nos nossos olhos. Ter paz, irmãos, no nosso falar, no nosso viver. Mas quando nós não plantamos, irmãos, com o Senhor mais,
Bendito é o Senhor, não plantamos mais, irmãos, uma boa atitude. Irmãos, nós vamos ficando amargo. Nós vamos perdendo a doçura. Nós vamos perdendo o tato. Irmãos, e as coisas vão mudando, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. E os irmãos vê uma coisa. Irmãos, perdoa, irmãos, entrar nesse caminho, mas é o que o Senhor traz na palavra. Os irmãos vê que está escrito na Bíblia: um abismo chama outro abismo. Nós falamos que uma glória chama outra glória, né, irmão? Mas não lembro de estar escrito essa parte. Uma glória chama outra glória. Deve ter, mas não lembro. Mas fala: um abismo chama outro abismo. Porque, irmãos, quando a gente vira as costas para o Senhor, irmãos, nós já entramos num abismo. Nós não podemos esperar que de lá vai sair bênçãos e alegria e vai ser a nossa vida uma felicidade, porque dali vai vir outro abismo e dali vai vir outro abismo, porque uma vez que nós perdemos o Senhor, nós começamos a cair nas armadilhas do inimigo, irmãos. Nós começamos a cair. Glória ao nome do Senhor. E hoje esta palavra, irmãos, pode ser que ela começou numa grande virtude, mas ela está aqui indo meia calminha agora. Mas, irmãos, ela está livrando a alma de alguém de alguma armadilha do adversário. Santo é o nome do Senhor. E se há comunhão no teu coração, nesta última oração, glorifica o teu Deus. Chora para o Senhor com alegria. E medita, irmãos. Não perca a palavra de vista, mas guarda ela no teu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, irmãos, aleluia, o Senhor sabe quando chegar o momento. Pode ser que venha numa proposta. Pode ser que venha no sexo oposto. Pode ser que venha, irmãos, bendito ao Senhor, de uma maneira que você nunca entendeu. Pode ser que venha, irmãos, bendito ao Senhor, na tua mente, vem dentro de você para fazer. Glória ao nome do Senhor, mas como veio o sinal antes, a hora que chegar a curva perigosa, você vai lembrar. João 13, o Senhor falou para mim, toma cuidado naquele dia. Glória ao nome do Senhor, aleluia, e vai vir um grande livramento na tua vida, bendito seja o Senhor. Então guarda esta santa palavra, aleluia, e o Senhor, aleluia, Ele não se preocupa, irmãos, porque... aleluia, o Senhor tem prazer de lavar esta sujeira, tirar dos teus pés. E Ele é tão misericordioso, irmãos, que o maior prazer dEle é se nós, aleluia, todo tiver no nosso coração um arrependimento. Fala: Senhor, eu não queria ter feito, Senhor. Não queria ter falado. Acabei falando, acabei pensando, acabei cometendo alguma coisa, mas não era isso. O Senhor nos limpa por esta santa palavra. E Ele, irmãos, vai deixar uma cicatriz na tua mente. Porque a cicatriz, irmãos, como é que ela trabalha no nosso corpo, irmãos? Ela fica uma marquinha em nós. Glória ao nome do Senhor, às vezes até escondida. Irmãos, a gente às vezes anda, ninguém vê a cicatriz, mas toda vez que a gente passa a mão nela, ou que a gente vai tomar um banho, ela dá uma ardidinha, a gente lembra por que foi e não volta a cometer aquilo. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, ainda que fique uma cicatriz na tua vida, aleluia, não peques mais e você verá que eu te perdoarei. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome santo do Senhor.